Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Hoje a gente vai iniciar mais um tópico de estudo, tá? Dentro da imunologia. E a gente vai falar sobre captura e apresentação dos antígenos aos linfócitos. Eu acho muito interessante o que está aí, ó. O que os linfócitos veem, né? Porque, de fato, a gente vai entender um pouco melhor essa correlação existente entre as células da imunidade inata e as células da imunidade adquirida. Eu sempre vinha falando, né, nas aulas anteriores, de que essa divisão entre imunidade inata e adquirida, na verdade, é um conceito didático e que existe uma correlação. As respostas imunes, para que elas possam ser montadas, é muito importante que exista essa correlação entre células dos dois tipos de imunidade. Então, hoje vai começar a ficar mais claro isso, a gente vai começar a entender melhor esses conceitos e essa correlação, essa inter-relação. A resposta imune adquirida ela precisa ser iniciada a partir do momento em que os linfócitos reconhecem os antígenos. Para o linfócito reconhecer antígeno, ele precisa de receptor na superfície. Esse receptor é uma proteína. A gente vai se referir a partir de agora que os linfócitos T possuem TCR, receptor de célula T, do inglês, por isso que é TCR, enquanto os linfócitos B possuem o BCR, receptor de célula B. Esses receptores reconhecem antígenos, e aí eu também já falei para vocês que quando nós nos referimos a antígeno, a gente está falando especificamente de imunidade adquirida, porque antígeno não é somente substâncias ligadas a micro-organismo, mas eu posso me referir ao antígeno como uma substância que teoricamente seria inerte, mas tem capacidade de ser reconhecida e ativar linfócitos. Existe uma diferença entre o reconhecimento por células B e reconhecimento por células T. Células B reconhecem diversas macromoléculas, proteínas, polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos. A variedade, então, de resposta para quais os linfócitos B são ativados é muito maior, né? Então, respostas imuno-humorais, elas podem ser geradas contra vários tipos de micro-organismos diferentes, independente do tipo de molécula que está na superfície desse micro-organismo, uma vez que o linfócito B pode ser ativado. Vale ressaltar que o receptor de célula B, na verdade, é um anticorpo ligado à membrana. Eu já citei para vocês que existem vários tipos de anticorpos, classes de anticorpos diferentes, IgG, IgM, IgD, IgE e IgA. Cada classe de anticorpo vai ter uma resposta específica, ela vai ser utilizada mais especificamente para determinado micro-organismo patógeno. Enfim, nós ainda vamos tratar disso um pouquinho mais para frente. Mas existem anticorpos, classes que são secretadas, na verdade a grande maioria é secretada, e mais algumas outras classes, como o IgM e IgD, permanecem ligadas à membrana, funcionando, portanto, como o receptor de célula B, ok? O IgM, ele pode existir tanto ligado à membrana e também pode ser secretado, enquanto o IgD não. IgD ele só vai existir ligado à membrana da célula B. Isso diferente de célula T. Célula T não vai reconhecer essa ampla variedade de moléculas. Célula T vai reconhecer somente fragmentos proteicos. E mesmo assim, quando esses fragmentos forem apresentados a essa célula, através das células apresentadoras de antígeno. Então, respostas imunes celulares, né, elas só vão poder ser geradas contra antígenos proteicos ou proteínas associadas às células do hospedeiro. Quando eu falo de célula do hospedeiro, eu estou me referindo a uma doença autoimune. Para que as respostas imuno-humorais elas possam ser iniciadas, a gente vai ter uma barreira, algumas barreiras que precisam ser superadas. Uma delas, na verdade, a maior barreira que eu considero é a baixa quantidade de linfócitos T virgens específicos. Mas como assim? É isso mesmo, pessoal. A medula óssea produz muitas células T,
mas são poucas células T específicas para aquele determinado antígeno. Estima-se que isso pode ser menor do que 1 em 10 a 5. Então, vamos dar um exemplo, está em alta aí a questão do coronavírus. Ele é um vírus, tudo bem, é um parasita intracelular obrigatório. Não significa que em algum momento o antígeno dele pode ser reconhecido, apresentado por células T. Enfim, se ocorrer a apresentação para a célula T, eu preciso agora de um linfócito T específico. Eu só vou conseguir ativar aquela célula T se ela for específica, se houver complementariedade. Eu estou falando de proteína que está presente na superfície da célula T e que precisa ser complementar, bioquimicamente falando, precisa fazer ligações fracas com o antígeno. Então, só se houver essa complementariedade é que o linfócito T vai ser específico. Então, eu considero que existe uma baixa quantidade de linfócitos T virgens específicos para qualquer antígeno. Esses linfócitos T precisam localizar e reconhecer rapidamente a esse antígeno, independente do local onde esse antígeno entrou no nosso organismo, no organismo humano. Então, não é fácil eu ter uma baixa quantidade de linfócitos T. Não é fácil que ele encontre esse antígeno. Essa é uma das primeiras barreiras. Outra barreira importante é que existem patógenos diferentes. Então, eles precisam ser combatidos por resposta imune adquirida diferente também. O sistema imune ele precisa reagir de uma maneira diferente. Eu preciso considerar as particularidades do patógeno. Cada patógeno tem um fator de virulência específico, cada patógeno tem uma molécula específica na superfície. Às vezes, o estágio de vida no qual aquele patógeno se encontra também vai modificar. Então, o corpo ele precisa estar, ele precisa se ligar a essas questões. E aí, eu coloquei aqui como alguns exemplos específicos, o mesmo patógeno, o vírus, por exemplo. Se o vírus está na circulação, eu preciso de uma resposta imune humoral para combatê-lo. Eu preciso ativar o linfócito B. Mas se ele já entrou dentro da célula, não adianta produzir anticorpo. O anticorpo não vai ser eficaz. O anticorpo ele não entra dentro da célula. Então, eu preciso agora ativar o linfócito TCD8 para levar à destruição dessa célula infectada. Ah, Pedro, mas só o linfócito TCD8? Não, eu estou falando aqui de resposta imune adquirida, mas nós já discutimos que as células NK também são extremamente eficientes no combate à infecção viral, né? Mas eu estou me referindo aqui à resposta imune adquirida e como que ela vai mudar de acordo com o tipo de patógeno. Então, a gente vai tentar responder essas perguntas. Como esses poucos patógenos específicos para qualquer antígeno microbiano são capazes de encontrar esse patógeno? Especialmente se eu levar em consideração que os micro-organismos podem entrar em qualquer lugar do corpo. É claro que a gente tem as principais vias de acesso, a via respiratória, o trato gastrointestinal, mas eu posso lesionar qualquer parte do meu organismo e isso vai abrir uma porta de entrada para os micro-organismos, né? E como as células do sistema imunológico produzem as moléculas efetoras mais indicadas para erradicar determinado tipo de infecção. A gente vai começar a entender esse processo, então, para saber como que o corpo vai reagir a esses patógenos, tá? Um fato que deve ficar muito claro para a gente é que o sistema imune ele é altamente especializado no processo de captura e apresentação de antígenos aos linfócitos. A participação das células apresentadoras de antígenos nesse processo é extremamente importante. Então, a maioria dos linfócitos T, elas vão reconhecer antígenos peptídicos, já falamos sobre isso, que estão ligados às chamadas moléculas do complexo de histocompatibilidade maior, ou MHC. O MHC é uma proteína que está presente na superfície das células apresentadoras de antígenos. Tá bom? O MHC, na verdade, é um locus gênico e os principais produtos desse locus gênico vão desempenhar o papel de moléculas apresentadoras de peptídeos no sistema imunológico.
Então, repetindo, são proteínas ligadas à superfície das células apresentadoras de antígeno. Nessa figura aqui, a gente pode perceber isso de uma maneira um pouco mais clara. Em azul, eu tenho aqui o TCR, tá vendo? O receptor de célula T. O receptor de célula T está interagindo com o MHC, que está ligado à célula apresentadora de antígeno. E aqui, ó, no centro, eu tenho um peptídeo que está sendo apresentado. Tá bom? Existe uma propriedade importante ligada às células T, chamada de restrição pelo MHC. O que significa isso? Restrição pelo MHC. Significa que a célula T ela tem uma especificidade dupla. O receptor de célula T, o TCR, ele vai reconhecer alguns aminoácidos dos antígenos. Então, ele reconhece aqui ó, o peptídeo, e reconhece também resíduos da molécula do MHC. Eu só vou conseguir ativar a célula T se ocorrer esse duplo reconhecimento. Não adianta eu reconhecer só o peptídeo e não adianta eu reconhecer só a molécula do MHC. Eu tenho que ter esse duplo reconhecimento. E isso que é chamado de restrição pelo MHC. Veja como eu iniciei o slide aí. Os diferentes clones de linfócitos T de todos os indivíduos só podem reconhecer os peptídeos quando eles são apresentados pela molécula do MHC. Até esse momento, pessoal, eu estou me referindo ao TCR como uma molécula proteica única. Mas, na verdade, o que existe é o que a gente chama de complexo TCR. São várias proteínas presentes na superfície das células T, cada uma com um papel específico nesse processo de reconhecimento e ativação das células T. Então, uma observação importante é que existem algumas populações pequenas de células T que até podem reconhecer lipídios e outros antígenos. Estou trazendo essa informação porque vocês vão ver isso na literatura. Mas é uma população muito pequena, tá bom, pessoal? O nosso grande foco vai ser nessa população de linfócitos T que precisa do processo de apresentação, tá bom? Mas para a apresentação acontecer, as células apresentadoras de antígeno, então, precisam capturar os antígenos proteicos, tá? E aí, assim que esses antígenos, assim que os micro-organismos, os patógenos, eles ganham o interior do organismo humano, eles vão ser capturados por células apresentadoras de antígenos profissionais, e essas células vão fazer o papel de concentrar esses antígenos nos órgãos linfóides periféricos. Quais são os principais órgãos linfóides periféricos? Linfonodo e baço. Ali a resposta imunológica vai ser iniciada. Ah, mas a resposta imune só vai ser iniciada nos órgãos linfóides? Não, pessoal. Nós já discutimos anteriormente que os linfócitos eles têm a capacidade de migrar. Então, eles podem sair do linfonodo, podem sair do baço, migrar através da corrente sanguínea ou sistema linfático, e se o organismo estiver infectado com algum patógeno, naquele local pode haver reconhecimento e ativação da célula T, tá bom? Mas aqui nós estamos nos referindo ao processo de captura desse antígeno pela célula apresentadora de antígeno e condução desse antígeno para os órgãos linfóides, tá bom? Como eu já falei anteriormente, as principais vias de entrada são a pele, através do contato, o trato gastrointestinal e o trato respiratório. Alguns micro-organismos também podem ser transmitidos diretamente na corrente sanguínea, por exemplo, pela picada de um inseto ou algo do tipo. E essa figura aqui, ela vai representar exatamente isso. As principais portas de entrada do patógeno no organismo humano. Aqui está mostrando que o antígeno está sendo capturado por uma célula apresentadora de antígeno. Especificamente aqui na figura nós temos a célula dendrítica, mas a célula dendrítica não é a única célula apresentadora de antígeno. Eu já falei para vocês que outras células podem desempenhar esse papel. Nós podemos citar macrófago e neutrófilo, também podem reconhecer, capturar e apresentar esse antígeno na sua superfície. Enfim, a célula apresentadora de antígeno, ela vai migrar
através do vaso linfático até o linfonodo ou através do sistema da corrente sanguínea até o baço, e aqui eu vou iniciar a resposta imune, né? Então, o linfonodo ele coleta o antígeno do epitélio e do tecido conjuntivo, enquanto antígenos sanguíneos são capturados por células apresentadoras de antígeno no baço. Aqui nós temos uma micrografia de uma célula apresentadora de antígeno, especificamente uma célula dendrítica. A célula dendrítica é muito citada em qualquer literatura como a principal célula apresentadora de antígeno do organismo. A morfologia dessa célula é muito favorável a esse processo de captura e apresentação de antígeno. E todas as interfaces do corpo com o ambiente externo, elas são revestidas por um epitélio contínuo, que faz essa barreira física e química, né, contra a infecção. E nesse epitélio nós podemos encontrar populações de células apresentadoras de antígeno profissionais, pertencentes a essa linhagem de células dendríticas, ok? Essas mesmas células estão presentes em áreas ricas de células T, como, por exemplo, os órgãos linfóides secundários ou periféricos, e também, numa menor quantidade, nos demais órgãos do organismo humano. Na pele, especificamente, as células dendríticas elas vão receber o nome de células de Langerhans. E essas células, inicialmente, elas estão imaturas, porque elas ainda não são capazes de estimular linfócito T. Uma célula dendrítica imatura não é capaz de estimular linfócito T. Isso só vai acontecer a partir do momento que essa célula começa a sofrer algumas transformações morfológicas, ganhando a capacidade de apresentação. Então, as células dendríticas imaturas possuem receptores de membrana que se ligam aos micro-organismos. Esses receptores, na verdade, são os receptores de reconhecimento de padrões. A gente já estudou e já discutiu sobre esses receptores. Então, ocorre a captura e endocitose dos principais peptídeos microbianos. Aqui nessa foto, então nós temos, ela está mostrando basicamente o processo de captura do antígeno. A gente vai falar daqui a pouco que vai ocorrer liberação de algumas citocinas inflamatórias, que vai levando à diferenciação da célula apresentadora de antígeno. À medida que ela vai migrando para o órgão linfóide periférico, ela começa a sofrer diferenciação morfológica e ela vai amadurecendo. Para quê? No momento em que ela entrar, aqui no caso no linfonodo, ela já é capaz de apresentar esse antígeno ao linfócito T. Inicialmente vai ocorrer a produção de citocinas inflamatórias, IL-1 e TNF. Nós já citamos o papel dessas citocinas aqui quando nós falamos do processo de diapedese, né? Então, além de estimular a questão da diapedese, elas também ativam as células dendríticas, levando a alterações fenotípicas nessas células dendríticas. Essas células ativadas, o que significa ativar a célula dendrítica? Levar essa célula a perder a adesividade para o epitélio. Ela precisa migrar, então ela precisa perder a adesividade para o epitélio. Ela começa a expressar alguns receptores de quimiocinas que estão sendo produzidas lá no linfonodo ou no baço, onde eu tenho maior concentração de células T. Essas quimiocinas que estão sendo produzidas nos órgãos linfóides periféricos vão sendo liberadas na corrente sanguínea. E ao chegar ali no epitélio, onde eu começo a ter células dendríticas sendo modificadas, expressando receptores para essas quimiocinas, o que vai acontecer? As células dendríticas começam a migrar a favor do gradiente de concentração dessas quimiocinas. Elas vão sair do epitélio e vão começar a seguir as quimiocinas. O local de concentração das quimiocinas, que eu já falei aqui, são os órgãos linfóides periféricos. Então, a migração vai gerando amadurecimento. Então, as células dendríticas se tornam APCs capazes de estimular linfócitos T. Elas expressam, ocorre então a expressão de MHC e de coestimuladores.
Daqui a pouco eu vou falar o que são esses coestimuladores. Nesse primeiro momento, o que a gente está entendendo? Quais conceitos que a gente já falou aqui até agora? Eu tenho célula T, eu preciso ativar a célula T, essa célula T possui uma proteína na superfície que é o TCR, na verdade é um complexo proteico na superfície. Esse TCR precisa reconhecer o peptídeo que está sendo apresentado pela célula dendrítica. Esse peptídeo está ligado ao MHC, que também está na superfície da célula dendrítica ou na célula apresentadora de antígeno. Para eu ativar o linfócito T, eu tenho que ter um reconhecimento duplo. Preciso reconhecer tanto o peptídeo quanto o MHC, certo? Por isso a importância da célula dendrítica, da célula apresentadora de antígeno, expressar esse MHC. E também, daqui a pouco, a gente vai citar o que são esses coestimuladores. Ativar linfócito T, pessoal, não é fácil. Eu preciso de uma gama de moléculas, interação de várias moléculas para que isso possa acontecer. Tá bom? Nós estamos só no início desse processo de ativação. E os coestimuladores vão explicar para a gente um pouquinho melhor disso aí. Qual que é, então, o resultado dessa sequência de eventos? O resultado a gente já sabe. Os antígenos estão sendo conduzidos para os órgãos linfóides secundários, onde eu tenho maior probabilidade de encontrar com células T, ok? E se o antígeno é introduzido em qualquer local do organismo, estima-se que demore cerca de 12 a 18 horas para que os linfonodos daquela região mais próxima ao local de entrada do micro-organismo comece a apresentar uma resposta específica contra aquele micro-organismo. Essa frase é muito importante, pessoal. Tipos diferentes de APCs desempenham funções distintas nas respostas imunológicas, dependentes das células T. Isso por quê, pessoal? Existem populações diferentes de células dendríticas, e essas populações podem orientar a diferenciação das células T virgens em populações distintas, das quais nós já falamos. Eu inclusive, na aula já falei para vocês, quando vocês estudam parasitologia, microbiologia, também é citado essas questões, as células T elas vão se diferenciar principalmente em TH1 e TH2, T helper 1 e T helper 2. São vários os fatores relacionados a esse processo de diferenciação. E um deles é a célula dendrítica, né? A célula apresentadora de antígeno. O tipo, a característica, a morfologia da célula apresentadora de antígeno, o tipo de citocina produzido pela célula apresentadora de antígeno pode levar à diferenciação dessas células TCD4 virgens em TH1 ou TH2. Mas eu falei que essa diferenciação está relacionada à morfologia da APC, mas também está relacionada a fatores genéticos, a características do hospedeiro e a características do patógeno também. Tá bom? Acaba que isso, pessoal, é muito individualizado. É aquilo que eu sempre venho falando para vocês. Um antígeno, ele pode ativar células diferentes em organismos diferentes. O mesmo antígeno, o mesmo patógeno. Quando a gente pensa em algumas doenças endêmicas muito comuns no Brasil, hanseníase, leishmaniose, essas doenças elas sempre vão apresentar o que a gente chama desse paradigma TH1 e TH2. Isso porque cada indivíduo vai responder de uma maneira específica contra o mesmo patógeno. Então, a gente tem essas características diferentes, tá? Bem, as APCs profissionais, elas também podem estar envolvidas no desencadeamento da resposta de linfócito T-CD8. Pô, linfócito T, CD8, é um linfócito T, então ele também precisa de apresentação. Ele é um pouco diferente porque ele está muito relacionado às células infectadas. Mas olha para você ver que interessante o que está sendo apresentado aí na figura, que a gente chama de apresentação cruzada. Inicialmente eu tenho uma célula infectada por vírus, e as APCs, aqui eu estou mostrando uma célula dendrítica que conseguiu, pessoal,
ingerir a célula infectada. Ao ingerir a célula infectada, ela é capaz de processar e apresentar na superfície, através do MHC, esse peptídeo. E aí eu estou ativando agora uma célula TCD8, né? Porque o que ocorreu, o que desencadeou o processo foi uma célula infectada. A célula dendrítica, ela pode fagocitar o patógeno sozinho também, mas aqui eu fagocitei uma célula infectada. Então, por isso que eu ativei o linfócito TCD8. Perceba que na figura já mostra a interação entre o TCR reconhecendo o peptídeo e o MHC. E aqui eu tenho o coestimulador, do qual nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, as APCs profissionais que ingerem células infectadas também podem apresentar os antígenos microbianos para quem? Para linfócitos TCD4. Então, ao mesmo tempo que eu ativei célula TCD8, eu posso ativar também célula TCD4. E é isso que eu chamo de apresentação cruzada. As moléculas do MHC, então, são proteínas presentes na membrana das células apresentadoras de antígeno. A molécula do MHC, na verdade, é o principal determinante da aceitação de enxertos. Por quê? O indivíduo que vai receber um órgão transplantado vai reconhecer o MHC do indivíduo que doou como um antígeno. Esse é o principal problema, entre aspas, né? O principal determinante da aceitação desse processo de enxerto, tá bom? Por quê? E ele é responsável pelo fenômeno da restrição pelo MHC. Então, linfócitos próprios reconhecem o MHC do outro como sendo algo estranho. Eu já falei também na sala de aula e vou repetir. A molécula do MHC, a proteína MHC, é, na verdade, uma das proteínas mais polimórficas do organismo humano. É muito difícil você achar indivíduos com moléculas, com proteínas MHC semelhantes, né? A grande maioria é diferente, exatamente para evitar a erradicação da população humana frente a algum patógeno. Pelo menos um indivíduo em toda a população humana vai ser capaz de responder àquele patógeno, montar uma resposta imune contra ele, para combater. O locus do MHC, na verdade, é uma coleção de genes. Então, lá no locus do MHC, eu não tenho genes que codificam somente proteínas do MHC. Eu posso chamar essas proteínas de antígenos leucocíticos humanos, esse conjunto de proteínas que são codificadas pelo locus do MHC, tá bom? Porque, na verdade, esse nome está relacionado ao processo de reconhecimento, porque quando essas proteínas foram descobertas, elas podiam ser identificadas utilizando anticorpos específicos. Então, existem anticorpos que se ligam ao MHC, que reconhecem o MHC, por isso que chamou-se de antígenos leucocíticos ou leucocitários humanos. E aqui eu apresentando para vocês exatamente esse locus. Então, lá no DNA, eu tenho o locus da chamada MHC de classe 1, o locus do MHC de classe 3, falei errado, perdão, aqui inicialmente do MHC de classe 2, de classe 3 e de classe 1. O locus do MHC de classe 1 e 2 codificam